Vai gravar do seu e do meu? Vou gravar. Bora dos dois, né? Então a gente vai abrir uns vídeos agora pra gente fazer os acordos energéticos, interdimensionais. Pra gente ver os acordos serem feitos. É isso. E pra gente ter mais clareza do trabalho. Aí a gente abre como quer, João. Você disse acásticos da terra, né? Quando eu abri foi Fez? da terra. Então as pessoas gostam. Presentes assim seguimos, guiados por energia que é a fonte central de toda uma criação. Podemos receber a informação e o amor em sua forma mais pura. Espírito Santo na criação de um novo vento, proteja. Eu vejo uma primeira imagem da Terra como se eu estivesse olhando, como se eu estivesse olhando de muito de cima e eu vejo a bola da Terra. A sensação que eu tenho é de ver a coisa que mais se mostra para mim são as nuvens que estão ao redor, assim, e a palavra que me vem é como se a atmosfera precisa, como se a atmosfera, o movimento que está acontecendo é um movimento que ele está muito preciso para esse momento. Agora me vem o negócio que você falou no café da manhã, 180, que é a metade de tudo, que é como se quando me vem esse número 180, me vem também 180 graus, é como se fosse uma virada de 180 graus do negócio de Greenwich, eu não sei o que é isso. 180 graus do É a linha que, é o Greenwich, a linha que corta. É? Eu não sei o que é isso. Então, é como se vai acontecer uma virada, é como se a virada agora, ela vai acontecer nesse movimento desses 180 graus, para depois girar mais os outros 180. Então, esse trabalho ele é uma primeira etapa de um outro trabalho que vai acontecer daqui a um tempo ainda. Como se eu tenho a sensação de ver agora como se 3 bolinhos assim de cupcakes em cima da terra e eu vejo como se fosse assim um aniversário da terra. A sensação que eu tenho é essa, um aniversário da terra, como se fosse, se a terra agora fosse passar de fase, completar mais alguns anos para que o seu processo evolutivo pudesse ser a mesma hora que eu tenho uma sensação de finalizado, eu tenho uma sensação de iniciado, que é como se, quando eu falo isso, finalizado e iniciado, eu tenho uma sensação que é assim, já se iniciou há muito tempo, desde a chegada de Jesus Cristo, que esse processo ele vem subindo, esse processo vibracional, e já finalizou muitas vezes também. Então, é como se quando Jesus Cristo se foi, finalizou, daí quando outro mestre que encarnou se foi, me vem a palavra Confúcio,
finalizou, daí veio outros mestres mais à frente que finalizou muitos processos, que é tipo, inicia e finaliza um processo de elevação da vibração da Terra, em vários movimentos assim que acontecem. E que esse processo que a gente está fazendo aqui, ele é um processo que ele foi acordado por mim e por você em movimentos de entrevida. Eu vejo movimentos de eu e você sem pés, a gente está dado as mãos, vestida com uma túnica branca. A minha é branca como se fosse anil, um pouquinho anil, e a sua é branca como se fosse rosadinha, assim, como se tivesse um rosinha. A gente está dado a mão e a gente está indo fazer uma reunião com... A palavra que me vem é o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis. Daí é como se a gente chega nesse lugar, eu vejo um espaço que é uma sala branca, quadrada, não tem nada dentro dessa sala, mas tem uma alimentação de uma luz muito dourada, como se do teto cai uma purpurininha dourada de todo o teto, como uma luz que eu nunca vi, como se aquelas luzes de Natal, mas são reais, assim, uma purpurininha real. E a gente primeiro passa por esse espaço e a gente fica ali tomando aquela purpurina, porque a gente vai entrar em uma outra sala que está à frente já, e já tem uma porta, e essa porta ela já está preparada para que a gente possa tocar e para que ela possa se abrir. Então, eu e você, a gente fica nesse lugar tomando essa purpurina, e daí tem essa outra porta que é uma porta de madeira begezinha, parecendo um pinozinho assim, mas é uma madeira muito boa, mas é uma madeira clarinha. Tem uns puxadores assim, não é nada muito cheio de coisa, mas também é uma coisa simples. É uma porta simples, com um puxador assim. E eu e você, a gente puxa o negócio na mesma hora. Quando a gente puxa, a gente entra em um lugar que ele é todo furtacô, como se fosse aquelas fumaças de discoteca. A gente não enxerga nada dentro daquilo ali. Então, tem muitas luzes furtacô e tem muita fumaça. Então, ali a gente fica ali no meio como se, tipo, uau, e agora o que a gente tá fazendo aqui dentro? Como é que a gente vai sair daqui? O que a gente tá fazendo aqui dentro? Quando eu falo isso, eu pergunto sobre o que é essa sala, qual o significado dessa sala. É como se ali a gente está sendo limpa todas as impurezas que existem no nosso corpo astral, como se agora, nesse momento, isso tá sendo feito também. Daí a gente entra nessa sala, a gente está no meio da sala agora, muita fumaça, mas não é uma fumaça que incomoda, é fumaça daquele negócio que a gente cheirou, aquele oxigêniozinho que a gente cheirou, é uma fumaça daquela. A gente fica no meio disso tudo, e daí tem uma porta dourada redonda, a gente entra nessa porta, e daí nessa porta o chão é de nuvem, a gente não enxerga o piso, mas ela é muito limpa. O teto dessa sala, que é uma sala que é fechada, mas o teto ele é o universo, assim, dá pra ver o universo. Eu e você, a gente encosta junto de uma energia muito forte que me apresenta como a bola da Diksha, mas é o grande sol central, assim. E é como se atrás desse grande sol central tem como se fosse uma imagem de alguém que me mostra como uma imagem, ela não é fixa, ela é uma imagem móvel, uma energia móvel, mas tem um formato de corpo também, como se a cabeça fosse esse sol, mas tem um formato de corpo assim. E agora me diz que mostra essa imagem para que a mente da gente pudesse processar de uma forma que ficasse organizado pra gente, assim. Nesse momento, quando a gente está de frente para isso,
é como se dentro da mente da gente falasse coisa, uma comunicação que ela é muito, muito, muito telepática, não existe palavra, mas a gente entende ali que, tipo, naquele momento é o momento da gente receber uma unção e receber todas as nossas missões de vida, todo o nosso processo de missão de vida. Então, ali, com aquela comunicação telepática, a gente entende que a gente vive uma vida na Terra, que a gente vai descer para poder viver uma vida na Terra, que é uma vida que a palavra que me vem é cheia de sacrifícios. Uma vida cheia de sacrifícios, mas é como se nenhum desses sacrifícios vai ser percebido por nós. É como se é apagado da nossa mente que aquilo é um sacrifício. Então, é como se esse sol central que fala com a gente, que para mim vou chamar de Deus, é como se Deus diz a gente que a gente vai viver uma vida que a gente vai ter que fazer muitas coisas que são bem complexas e difíceis, mas que a gente nunca vai ver como complexo e difícil, porque a gente sempre vai rir, porque a gente sempre vai brincar, porque a gente sempre vai elevar, vibrar, como se a gente veio com uma inocência muito grande, porque a gente não percebe o nível de trabalho que está sendo feito, que é um trabalho de alta escala energética. Quando eu falo alta escala energética, eu vejo uns seres enormes, dourados, que é aqueles mesmo lá que a gente fala deles, que é como se é um trabalho que dá alta escala energética, assim, porque só os seres dessa alta escala energética pode mexer com isso que a gente mexe aqui, mesmo sem ter a percepção nenhuma do que a gente mexe. Então, é como duas guerreiras que não têm a menor noção daquilo que estão fazendo, porque fazem na inocência do trabalho e que a gente veio dessa forma para que a gente nunca tivesse medo de mexer com nada do que a gente precisa, assim. Então, é como se veio um bálsamo, eu vejo como se um geló, aquele gelózinho, aquela pomadinha geló, que passa na região do coração ali e que aquela região do coração respira aliviada, aquele coração respira aliviado ali, porque a gente não tem noção. Eu vejo a imagem de é como se fosse um morcego grande, bem grande, virado assim pra mim, mas ele tá com as asas paradas, ele tá totalmente parado, e eu vejo uma corda em formato de X prendendo. E quando eu olho para essa imagem, eu olho para os olhos, é uma imagem de um magro negro que se apresenta como um morcego muito grande, assim. Eu vejo os olhos muito vermelhos e uma luz vermelha e preta, e cores vermelha e preta ao fundo, assim. E aí, quando eu olho para essa cena, quando eu olho para toda essa cena, eu vejo que essa cena está acontecendo aqui no hall do hotel. Então, eu vejo essa cena e eu pergunto, eu vejo, esse é o principal que está na minha frente, mas tem outros descendo assim, presos da mesma forma. Eu pergunto o que está acontecendo, e quando eu olho para a sua frente, eu fico ao lado, eu vejo uma grande tela se abrindo. Então, a explicação que vem de toda essa cena que me apareceu é que com esse trabalho que a gente está fazendo, que não se pode mais fazer nenhum trabalho na Terra para ter a destruição do mal ou a destruição da inconsciência. Que o trabalho que é feito na Terra agora, que é o trabalho que a gente está fazendo, é ressignificação de tudo. Então, quando eu vejo esses magos negros, eles em frente a essa tela, nessa grande tela, está mostrando tudo o que vai ser ressignificado. Então, para ele, não é a destruição dele, é ressignificá-lo na Terra. É para fazer com que ele tome uma consciência crística que ainda não tem consciência que pode ter dentro dele. Então, o trabalho nosso não é destruir, é ressignificar tudo isso. E quando eu vejo essa cena aqui no hotel, é como se a energia dessa cidade, todo esse trabalho foi todo organizado para que a gente chegasse, porque aqui nós estamos muito perto deles.
Então, nós estamos trazendo a energia crística para eles. Então, para que esse trabalho seja feito da forma que precisava, nós precisávamos estar muito perto deles. É como se eu vejo uma imagem agora, a gente subindo e descendo essas ruas, estávamos sendo vigiadas e espiadas por olhos vermelhos através de portas o tempo todo. Só que ao mesmo tempo, enquanto a gente é vigiada, é como se eles não sabem muito bem o que fazer, eles estão apenas vigiando, porque é como eu não tenho mais o que fazer, porque o trabalho vai ser feito. E ao mesmo tempo é como se eu entro dentro deles e eu não sinto raiva, eu aceito onde o acordo chegou. Eu aceito até o ponto onde o acordo chegou. Então, ao mesmo tempo que a gente ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, foi tudo feito tudo dentro de acordos, mas a gente precisava estar aqui para ter essa maior proximidade. E quando eu vejo a gente subir na rua e rindo e divertindo, é como se tem uma aura dourada entre nós, onde nada ia acontecer com a gente, independente de qualquer lugar que a gente entrasse. Mas o tempo todo estávamos sendo espiadas e vigiadas. Enquanto você fala isso, o meu corpo pega no colo um ser assim. Para mim é um brinquedo, eu vejo como se fosse um brinquedo, e eu coloco as mãos no coração, assim, e é como se, tipo, o seu momento já... Seu momento é agora, o seu momento já chegou. Como se fosse, assim, aquilo que você tanto esperava depois de tanto tempo, porque você estava sofrendo tanto dentro de tudo isso, aquilo que você tanto precisava, que você tanto pediu, enfim, chegou até você, porque é a sensação que eu tenho, já é como se fosse assim, era um pedido feito, foi um pedido feito, foi uma, como se estivesse clamando por isso há muito tempo, tipo, nos livre, nos liberte de tudo isso que está acontecendo, assim, então, por um pedido feito, é que nós chegamos até aqui. Quando você diz esse trabalho não vai ser nenhum trabalho feito em busca do mal, é como se teve que ser fechado esse negócio para que esses seres não mais recebessem essa energia de fora, para que assim eles pudessem fazer a evolução de dentro da mãe terra para fora, entendeu? Para fora. Então, esse fechado era o que estava alimentando energeticamente. Então, se agora já não existe essa entrada que estava fazendo essa alimentação, esses filhos que estão aqui podem receber todo o amor da mãe terra, e para eles poderem evoluir dentro desse sistema. Quando eu falo isso, eu estou falando de encarnados mesmo, sabe? Que os encarnados pudessem evoluir aqui dentro desse sistema mesmo aqui. E quando você fala da mãe terra, me volta a cena de novo das montanhas, do rio, do ar e do sol, que é como se eu sinto uma emoção muito forte e uma sensação e uma voz que nos diz assim, que agora eles vão fazer a parte deles, que a natureza vai fazer a parte deles. É como se a gente devolveu para eles os filhos que eles estavam precisando dar esse colo que você viu dando. Realmente, gratidão por devolver os nossos filhos a nós. Ai, que coisa linda, gente. Quando eu peço para fazer os acordos interdimensionais, eu vejo Flávia e Jalene. Eu vejo Flávia e Jalene de frente para uma entidade, que é uma entidade draconiana, que tem muita força, tem os pés muito grandes, assim, tem uma força muito grande nos braços, assim, é um ser muito forte. E eu vejo eu e você como se a gente fosse muito pequenininha mesmo, dada a mão as duas, assim. A roupa que eu vejo você já é um vestidinho branco com esse casaquinho que você tem preto por cima. Eu também tô vestindo um vestidinho branco na parte de cima e preto na parte de baixo, que é até um vestidinho que eu trouxe ali.
Então é como se a gente chega, a gente tá de mãozinha dada, a sandalinha eu vejo como criança mesmo, porque eu penso que é um acordo de uma vibração muito, muito, muito elevada, de quando a gente tinha uma vibração que era o top da vibração, da elevação de vibração que tínhamos, assim. Tínhamos mais ou menos 7 anos nessa hora aí. A gente tá dada a mão e ao mesmo tempo que a gente tem muita inocência, a gente tem muita consciência, né? Então, eu vejo elas falando a ele que, tipo, é o momento, ó tio, como se fosse assim, ó tio, já é o momento já disso finalizar, porque a Terra precisa passar por um outro movimento evolutivo. A voz da gente é de criança também. A Terra já precisa passar por um outro movimento evolutivo. E eu sei, fico olhando aquelas duas crianças ali pedindo aquilo, e é como se naquele momento ele fala assim: Meu Deus, que aprendizado é esse dessas duas crianças terem a coragem de vir até aqui falar comigo para desfazer um acordo. Tipo, eu não tenho como dizer não, entende? Eu não tenho como dizer não a essas duas crianças que vieram aqui me fazer um pedido desse. É como se é, dentro dele, naquele momento, foi ativado uma energia crística, como se a nossa imagem como criança, da mãozinha com um pouco de medo de falar com aquele bicho grande, acendeu uma luz dourada dentro dele. Quando eu falo isso, já a minha mão direita queima no centro da mão, assim. Então, uma energia crística, um dourado, foi aceso dentro desse ser, porque a gente está explicando a esse ser que esse portal foi fechado, porque a Terra está passando por um outro movimento agora que precisa evoluir. É engraçado que quando você falou do draconiano, assim, antes de você falar das meninas, eu vi a gente adulando as asas dele, assim, e ele olhando pra baixo, tipo, quem são vocês? Que coragem é essa que vocês têm? Mas também não conseguia fazer nada, porque ao mesmo tempo ele reconhecia algo dentro dele que nem ele entendia porque que ele não reagia. Porque tinha uma parte dele que gostava de receber aquele carinho ali que a gente estava dando naquelas asas dele. Interessante isso, né? É. Eu peço. é, Eu peço para subir mais um pouco, porque eu sinto que tem mais alguns acordos que precisam ser selados. E eu vejo vários pleiadianos, assim, que não são da confederação, vários seres são pleiadianos, mas não são com várias foice, várias coisas na mão, assim. E quando eu olho para essa imagem, assim, eu tenho a sensação de dizer que, tipo, existe uma necessidade de todos esses seres procurarem a confederação para que eles sejam ligados a um sistema iluminado, ou então eles vão passar como se fossem perdidos porque não tem mais onde atuar. Então é como se ir à confederação agora é como se lá vão receber fluidos, hospitalização e fluidos. Quando eu falo isso, um dos líderes dele fala para mim que eles não podem ir até a confederação porque a confederação fechou as portas. Então, eu convido ele para ir até a confederação junto conosco, para que a gente possa fazer os acordos entre esses seres e a confederação, para que eles possam receber os fluidos que eles precisam. Então, quando eu falo sobre isso, eu vejo uma porta dourada que tem vários símbolos na porta, como se fosse assim, umas carrancas, uns dragões, alguma coisa assim. Não é algo que me remete medo, mas eu sinto a sensação é como se fosse assim uma porta muito cerrada, protegida,
eu aperto um botãozinho que tem na frente e é me pedido para eu dizer o meu código 936. É isso, João? Sim. O meu código 936, eu digo o meu código, essa porta se abre, só que eu estou acompanhada de um líder pleiadiano que não faz parte da confederação. Quando essa porta se abre que eu vou entrando com esse líder, é como se dois soldados botam uma coisa na frente dele, tipo, ela pode passar, mas você não pode passar. Eu olho para o soldado e digo, ele está comigo. Eu pego na mão desse pleiadiano que está sem o negócio de confederação, ele não tem número, não tem nada. Daí eu entro com ele como se fosse andando por uns pisos é de ouro, é um piso dourado, assim, só que é marcado como umas escamas, assim. Então, eu entro com ele nesse local e nesse local eu vou até um centro sagrado dentro da confederação, um centro sagrado. É aberta uma porta, lá dentro tem um ser pleiadiano de alta escala, vestido de branco, vejo as orelhas assim, são bem pontudas, tem o rosto é fino, um rosto bem fino, muito angelical, parecendo um elfo. Ao lado dele tem uma mulher também, que é a companheira desse ser. Ela é um pouco mais baixa, magra, mas também uma imagem de um elfo, assim. Muito bonita. E, tipo, quando eu entro, que eu apresento esse ser, que é como se eu tô dado a mão a esse ser. E eu falo para ele que, tipo, eles agora querem participar da confederação, porque uma porta que tinha de entrada para a Terra foi finalizado e que eu gostaria muito que eles o recebessem para eles receberem o fluido crístico para que assim eles pudessem participar da confederação. Esse ser, ele me traz vários papéis, como se tipo, tudo tem que ter, tudo, a sensação que eu tenho quando eu entro nele é tipo assim, ó, tudo com esse povo tem que ser assinado. Como se fosse assim, que tipo, não pode ser nada na boca, porque a gente nunca sabe o que eles podem fazer aqui dentro. Então, eles tiram muitos papéis, tipo, mais de 500 folhas, assim, e é como se ele vai botando o dedo em uns, ele vai assinando outros, ele vai botando o dedo, e eu assino também já, viagem, velho. Eu faço a minha rúbrica F Cavalcante em várias páginas desse, como se eu tivesse dando o aval para aquilo ali, se eu tivesse tipo, ok, sabe como é que é quando a gente paga um negócio, quando a gente não paga que o outro paga, que é como se fosse assim. Mas eu acredito dentro de mim acredita que esses seres aqui, eles vão receber um fluido, que é um fluido de uma energia que ela é tão pura dentro desse espaço que não tem como não passar pelo movimento evolutivo. Eles me levam agora numa sala, já onde é um hospital, tem muitas macas, uma do lado da outra, e tem os sorinhos, que é onde eles vão ficar deitados aí por mais de 1000 anos. Por mais de 1000 anos, deitados nessa maca para receber o fluido de purificação para poderem entrar dentro da confederação. Eu vejo uma outra imagem agora de você, é como se eu vejo tudo isso, que eu entrei com um só nesse espaço para poder fazer isso, e eu vejo você num outro espaço com muitos. Então, é como se daí eu passo um rádio para você e daí você vem caminhando com todos esses outros, eles abrem esse portal, você fala o seu código, Jal, e você assina. Você assina um documento bem na entrada dessa porta. Você coloca seu código pim, e daí você assina umas coisas assim como se assinasse na matéria. E daí a porta se abre e todos eles vão se encaminhando assim para esse lugar, já se deitam, aí já vai aplicando os soros assim, e eu e você, a gente fica como
enfermeira ali, tipo, olhando, passa, olha o soro, vê se o soro já concluiu, é um soro rosinha, vê se o soro já concluiu, vai em outro, vê se outro soro já concluiu, tudo isso. Aí eu pergunto, por que a gente está como enfermeira nesse espaço? Eles dizem que é como se a gente se responsabilizou por essas pessoas poderem tomar esse sorinho, e daí me vem assim, porque vocês são da nova medicina energética. Então, vocês que vão fazer todo esse processo evolutivo aqui acontecer. Eu pergunto se isso nos causa algum peso como humana, na Terra, tudo isso. Diz que não, que é como se o nosso espírito faz esse trabalho aqui, que esse trabalho vai ser feito durante um tempo, diariamente, vai ser feito durante um tempo, e que a gente aqui na Terra não vai se conectar com nada disso, nem hoje e nem nunca mais, como se fosse assim. É tipo, é uma coisa que vai, para nosso mental, ele vai finalizar aqui. Quando você falou da subida com esse Leidiano e você colocou seu código e entrou, é como se antes disso acontecer, aconteceu um acordo entre nós duas, mas tipo um acordo combinado, como as coisas sempre acontecem a gente. Tipo, você vai lá, faz isso e eu seguro aqui embaixo. Foi. E aí quando veio isso, você trouxe essa outra imagem. E quando você é como isso mesmo, é como se fosse um rádio, mas como se fosse telepático, é como se você bota a mão aqui e eu me conecto com você lá embaixo, de poder entrar com todos aqueles seres lá. É como se existe teve um acordo nosso de podermos cuidar e elevar todos esses seres, a sensação que são pleidianos mirins, e que precisam subir para uma outra vibração dentro daquela galáxia ali, assim. E só através desse cuidado, desse tratamento e desse amor maternal que a gente tem, é que eles vão ter condição de tomar essa consciência para poder se elevar. Então é como se nós nós fazemos partes e somos responsáveis, soldadas, em cuidar e elevar esses seres para uma outra vibração. Existe um outro processo que precisa ser feito aqui, que são seres reptilianos que estão fora da confederação também. E esses seres reptilianos que estão fora da confederação, eu tenho a sensação deles precisam ser encaminhados a Orion, para que eles façam um primeiro processo em Orion, para que depois eles possam ser, a sensação que eu tenho possam ser apresentados. É como se primeiro eles precisam se apresentar a Orion, depois o que é isso? Já Orion A, Orion B, Orion C? É alguma coisa isso, né? Então, eles precisam ser apresentadas a Orion 1 para que eles recebam um número de codificação, que eu vejo 634, 396, eu vejo vários números, assim, como se cada um tivesse que receber uma numeração, para que depois eles possam ser apresentados à confederação. Então, tem um processo que é preciso ser feito antes, que precisa ser feito. Então, é como se eu vejo uma imagem de eu e você de novo. A gente tá como se fosse no palco de um teatro, de um anfiteatro, a palavra que vem. Que é grande, assim, tem umas cadeiras vermelhas. Eu vejo vários seres reptilianos sentados nessas cadeiras vermelhas, assim. E eu vejo eu e você, que a gente agora vai falar lá na frente sobre a abertura das 12 camadas do DNA, o que isso significa, e a gente também vai pedir uma permissão
para que seja aberto desses seres as 12 camadas do DNA, para que depois eles possam se apresentar a Orion 1 e depois eles se apresentarem à Confederação. Então, é como se eu e você tá explicando tudo como se a gente estivesse dando uma palestra mesmo. Eles estão muito, muito, muito atentos àquilo ali, que é como se são seres que eles têm dentro deles eles têm dentro deles a energia crística. É como se fosse as misturas que já tivessem acontecido, que a raça reptiliana ela vem dessa energia do poder que a sustenta, mas que ao longo da vivência universal elas foram fazendo as misturas necessárias para o recebimento dessa energia crística, porque a busca de todo reptiliano é o recebimento de energia crística. Então é como se todos eles têm tudo isso dentro deles, essa energia crística dentro deles já, mas ela não está ativada. Isso, é como se é um portalzinho que existe dentro de cada um, mas ele não está ativado. Então eles tem uns já que eles são tão da alta escala da reptiliano, que é como se ele tenha um cajado, como se fosse um rei, sabe? Que é os que estão sentados bem à frente, assim, aí atrás. É alto escalão, como se fosse assim, da raça reptiliana. E é como se a raça já sofreu muitas mutações para que esses seres hoje estejam dentro deles com essa energia crística, mas ainda não está ativado, tudo isso não está ativado. Então é como se eu e você, a gente está ali mostrando a eles o que é a energia crística, dando uma palestra mesmo. A sensação que eu tenho é deles estarem muito atentos a tudo que a gente está falando, assim como se a gente tivesse um poder de palavra muito grande perante todos aqueles seres que estão ali, que por acordos, isso aqui foram acordos existenciais também, de que uma hora essa energia crística deles iria ser ativado. Então, Jal, é como se ali a gente está falando, enquanto a gente está falando, a gente começa a colocar a mão assim, e da mão da gente começa a sair as mandalas, que é como se entra em nós as mandalas e a gente vai fazendo assim, e a gente vai como se colocando todas as mandalas dentro daqueles corações ali e instalando todas as mandalas dentro daqueles corações. Sai muitas mandalas, como se fosse um movimento muito rápido assim da mão para sair todas aquelas mandalas e atingir aquilo ali. A gente já fez a camada 1, a gente está fazendo a camada 2, a gente já está passando a camada 3 e é como se fosse assim, ó, multiplica por 1000, atrás vem isso escrito, multiplica por 1000, multiplica por 1000, multiplica por 1000. Então, a gente já está fazendo a camada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu pergunto sobre a ativação do GNA, que é a parte energética do DNA, e é como se o GNA não é para ser feito. Então, eu pergunto por que não é para ser feito, por que não é para ser feito o GNA, só a título de entendimento mesmo, por que o GNA não é para ser feito. Quando eu falo isso, eu tenho uma sensação que é como se fosse assim, precisa-se haver uma adaptação primeiro de toda essa ativação e que mais à frente me mostra um número 6M, que é 6 meses depois, o GNA desses seres eles vão ser ativados automaticamente. Então, por isso que agora nesse momento travou aqui na camada 12 e não partiu para mais à frente para o GNA. Eu vejo uma imagem, eu montada em uma águia e eu voando, é como se eu estou passando por cima da floresta amazônica, da Amazônia lá, assim. E quando eu olho para essa cena e olho para baixo, é como se eu vejo muitos espíritos perdidos procurando um lugar.
É como se estão muito desesperados e vão estão sobrevoando assim desesperados procurando um lugar para ficar, para se assentar. Esse trabalho que tá sendo realizado aqui com essa prisão energética magos negros tem como consequência também uma vinculação energética que muitos humanos aqui, principalmente nesse lugar onde a gente estava, então eram muitas pessoas inconscientemente vinculadas a essas energias. Então, quando eu vejo essa cena, é como se eles vão passar por um processo agora onde a gente precisa ir, o lugar é na igreja mesmo, porque tem muitas vinculações lá dentro. Isso, uns túneis. Que precisa ser feito lá, porque a gente precisa instalar essas mandalas em toda a cidade para acessar todas essas pessoas que vão passar a viver uma sensação de um vazio existencial que não sabe porquê nem de onde vem. Mas foi a desvinculação que está sendo feita aqui nesse trabalho que está acontecendo nesse momento no planeta Terra. Então é como se quando a gente abrir as camadas do DNA, eu vejo a camada da transmutação muito forte acontecendo na frente e a camada dos como é que chama aquela camada dos senhores? Dos mestres. Dos mestres atrás, amparando toda a transmutação que vai estar acontecendo energeticamente nesse espaço e nessas pessoas. Eu pergunto agora sobre a limpeza de chips energéticos, de controle. É como se a sensação que eu tenho é como se todos esses acordos eles precisavam ser selados antes para poder fazer a limpeza desses chips. Então, é como se esses seres agora que estão aí, esses seres que receberam a ativação do DNA e esses outros seres que estão recebendo a fluidificação dentro da confederação, é como se esses seres eles estão de acordo de que seja retirada todas as partes deles do centro da Terra. Eu vejo agora uma imagem de saindo vários pedaços, várias partes de dentro da Terra, assim, e é o que essas naves estão recolhendo para poder entregar um a um. Então, é como se essas naves estão para recolher todas as partes desses seres que estavam presentes e agora vai fazer a entrega de todas essas partes, fazendo com que esses seres eles se reconstituam mais, eles fiquem mais consigo mesmo, assim, para que partes deles não fiquem espalhados em outros sistemas, assim. Eu tenho uma sensação de perguntar se existem outros sistemas, assim, que como a Terra, de que puderam fazer isso tudo, que como que foi esse processo, né? Eu tenho um pouco de curiosidade mesmo de entender como que foi esse processo, como que ele aconteceu. E é como se é me mostrado uma cena já, o que é uma cena da origem de tudo. Então, quando tudo veio como se fosse assim, partes desses seres vieram e penetraram na terra como uma semente, como uma sementinha, e aí a terra pariu esses seres, porque é como se a terra pare tudo que planta nela, a terra dá tudo que planta nela, a terra tem inocência. Então, se você planta o bem nela, ela pare. Se você planta o mal nela, ela pare. Porque ela pare, ela é isso. Então, ela não tem uma discriminação. Isso é bom, isso é ruim, isso é isso. Será que eu devo dar essa erva daninha ou eu devo dar essa roseira? A terra não tem isso. Ela quer toda semente que é plantada nela é parido dela, assim. Então, é como se ela também agradece, a Terra também agradece por ser esta mãe universal e poder fazer parte de todo esse processo que está acontecendo em volta dela. Eu tenho uma sensação já de eu ser a Terra, sabe como é? Uhum. Eu tenho uma sensação de eu ser a Terra, assim, eu tenho uma emoção dentro de mim por eu ser esta terra, assim, e é como se a vida, a sensação que a terra tem
é tipo assim, ó, eu dou vida o tempo inteiro, né? Então, eu não tô para saber se essa vida é boa ou se essa vida é ruim, ou o que que essa vida vai fazer, o que que essa vida não tá. Eu só tô para dar vida. Então, é como assim, a simplicidade da Mãe Terra de dar vida a todos esses seres e de não ter nenhum tipo de questionamento, ou esse filho meu, ele não é bom porque ele usa a droga, esse outro não é bom porque ele é ladrão, esse outro não é bom porque ele fez não sei o quê. Tipo, para a Mãe Terra não existe esse outro não é bom, esse porque ela tem porque ela é a mãe. Então ela não quer saber se o filho dela é bom ou é ruim, ela conhece a essência de cada filho dela, porque cada filho dela nasceu dela. Então eu conheço a essência do meu filho, o meu filho tem o meu DNA. Então eu conheço a essência dele. Então eu não quero saber o que que meu filho faz, se ele é bom, se ele não é bom. Eu tô aqui para poder dar vida ao meu filho e fazer com que o meu filho faça o que ele precisa fazer dentro da vivência e de todo o processo dele. Aí eu vejo acima o sol, que é o pai, que é como se fosse assim, a terra é a mãe, o sol é o pai, o pai que pariu, o pai que botou o espermatozoide nessa terra, nesse óvulo, para que essa terra pudesse parir esse filho, assim. Então, todos são filhos do pai, todos são filhos do pai celestial. Então, não existe uma discriminação entre, me falado em espanhol, los filhos de la terra. Então, é feito não é feito um processo, porque todos são filhos do pai Sol, junto com a mãe Terra, e pariu o quê? Pariu os filhos, os humanos, assim. É isso. É isso. Não, não é nada. Vamos fechar? Uhum. Queria agradecer ao cosmos nesse momento de desapego de toda a energia que já não serve mais a gratidão. Gratidão, muita gratidão. Vai gravar do seu e do meu?